Bom, pessoal, estamos aqui. Vamos pegar mais um pouquinho de conteúdo de legislação. Nas aulas passadas, passei informações como abrir o processo de habilitação, que tipo de categoria, né, você pretende, para qual veículo, os cursos remunerados, né? O que mais eu passei, gente? Muita coisa a gente esquece às vezes. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né, o nosso trânsito, né, como é que funciona o sistema que comanda o nosso trânsito, que nós chamamos de SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, é um conjunto de órgãos e entidades de trânsito. E essas entidades faz parte da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, o âmbito federal vai trabalhar em uma certa área. O governo federal vai trabalhar em uma certa área. O governo estadual trabalha em uma certa área no trânsito. Distrital também. E municipal também. Agora, o municipal só funciona quando a cidade tem uma estrutura, né, e tipo a prefeitura emancipa, né, municipaliza, melhor dizer, o trânsito. Então, quando a cidade tem o trânsito, né, municipalizado, que é organizado, né, através de uma estrutura da própria prefeitura, então aquela cidade faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Ela é responsável pelo trânsito na cidade ou, né, na sua jurisdição. Né? Quando a cidade não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, o responsável por coordenar o trânsito naquele local é o Estado. Então, às vezes você vê cidades que a polícia militar que faz as blitz, que aplicam-se as multas, né? É porque a cidade não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. O Estado é responsável por ela. Quando a cidade faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, no lugar da Polícia Militar, são os agentes de trânsito. Ok? Então, a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito, quais são os seus exercícios? Né? O que é que ela faz? Suas atividades? Né? Ela planeja, ela administra, ela normatiza, ela registra, tem registro de veículos, ela faz as formações de condutores, faz as fiscalizações no trânsito, aplica as penalidades e tem suas juntas administrativas de recursos. Planejamento já dá ideia para vocês o que é, né? Eles fazem, né, um planejamento naquela área para ter um trânsito, né, para ter movimento, trânsito de pessoas. O trânsito, pessoal, é a utilização da via pública. Pode ser, aí a gente considera trânsito, né? Quando algo utiliza a via pública. Então, quando tem pessoas, animais, veículos, e esses três, né, como digo, personagens que eu acabei de citar, se ele estiver numa área aberta, ele vai estar no trânsito. Tá? Ele está no ambiente de trânsito. Então, o trânsito é composto por pessoas, animais, veículos. Pode estar em grupo, pode estar parado, pode estar circulando, pode estar conduzindo, pode estar fazendo uma operação de carga ou descarga. Tá? Isso é trânsito. E a superfície onde as pessoas transitam, onde esses personagens que eu mencionei agora transitam, que nós chamamos de ambiente de trânsito. Vou colocar essa palavra assim para ficar mais até bonitinho, né? Ambiente de trânsito. Que seria o seguinte: calçada, a pista onde os veículos andam, passeio, ilha, canteiro central, praça. Resumindo, saiu de casa, você já está no ambiente de trânsito. Então, se você está em casa, for olhar para fora, tem o costume de você ficar sentado na calçada, batendo papo com os amigos ou até mesmo só, você está no ambiente de trânsito. E existem regras nesse ambiente de trânsito, né? Saiu de casa, ambiente de trânsito, tem que ter um planejamento. A administração vai organizar
Normatização, criar normas. Registro dos veículos, tem que ter registro dos veículos, tem que ter registro das habilitações, né? Como é que vai fiscalizar? Como é que vai acabar, como se diz, aplicando as suas multas e penalidades? Tem que ter uma fiscalização, e para ter uma fiscalização tem que ter uma organização, e tem que ter registros, isso faz parte da organização, né? E temos as juntas de recursos, que é o local onde você vai recorrer determinada infração que você cometeu ou não. Se você cometeu e quiser recorrer, você pode recorrer. Se você não cometeu, você vai recorrer porque você não vai pagar pelo erro de outros, né? Então, você pode procurar as juntas recursais. Ok? Os órgãos normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e os seus locais específicos, né, sua jurisdição. Então, no âmbito federal, nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é o chefão, é o cabeça, né, ele é normativo, ele cria normas, ele é o órgão máximo normativo. Tá? Executivos, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Executivos rodoviários, nós temos o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura. Gente, voltando aqui para o DENATRAN, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, a área dele já está ali explicando, executivo, já vai executar as funções, né, já tem que começar a organizar, né, deixar tudo pronto, recolher dados. Então, ele executa, ele põe a mão na massa e põe a galera para trabalhar também. Executivos rodoviários, por exemplo, o DENIT, essa é uma área que faz manutenção na malha viária federal. Excesso de vegetação é por conta deles, eles têm que tirar, conserto de placas, duplicações de vias, construir novas vias, consertar as vias, então é o DENIT. O ANTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Então os veículos, né, que transitam na malha viária, uma boa parte deles já está fazendo parte da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Geralmente você vê bastante essas siglas nos ônibus, alguns caminhões, né? Eles mostram lá, né, se está por lá, cadastrado, né, como se diz. Fiscalizadores, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal ela só pode fazer blitz no âmbito federal, ela não pode fazer no âmbito estadual e nem municipal. A não ser que seja uma operação em conjunta, isso aí já é outra área, né? Mas se for pegar no contexto aqui de trânsito, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha nas BRs, nas rodovias federais. Se você comete alguma infração no âmbito federal, né, aí você vai recorrer no JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Estadual, no âmbito estadual, o Estado também pode criar normas. Então nós temos o CETRAN, né, que é o Conselho Estadual de Trânsito, né, CETRAN. Ele cria normas no âmbito estadual. Se fosse na área do Distrito Federal, CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Certo? Esses aqui, quando ele cria áreas, né, quando ele cria as suas normas, é na só jurisdição dele. Se o CETRAN do estado do Goiás cria uma norma aqui, não se aplica no estado da Bahia e nem se aplica na região distrital, no Distrito Federal, certo? E vice-versa, se o Distrito Federal cria normas, não envolve os estados. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, né? É aqui, ó, que lança, faz quando você vai abrir o processo para tirar a habilitação, é aqui. Quando você vai fazer venda de veículo, é aqui que se procura. Quando você vai fazer informar uma compra, informar uma venda, fazer mudança de categoria, características do seu veículo, tudo vai ser no DETRAN. Tá? DR, né,
DER, Departamento de Estradas e Rodagem, ele faz a mesma coisa que o DENIT faz, só que a manutenção é nas rodovias da malha rodoviária estadual. Polícia Militar fiscaliza só no âmbito estadual. Quando a cidade não é municipalizada, aí a Polícia Militar vai trabalhar na cidade, aplicando as regras, a lei, né, de trânsito. Se eu cometer alguma infração no âmbito estadual, eu procuro o mesmo setor que eu procurei no federal, Jari. E quando a cidade faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, né, o trânsito dela está municipalizado, aí ele existe, tem o Conselho Municipal, onde ele pode criar normas também, né? Departamento de Trânsito, no caso municipal, vai ser a área executiva, é uma área da prefeitura. Executivos rodoviários, vai ser uma secretaria separada também da prefeitura, uma área, né, específica para isso, né? E quando vai fazer as fiscalizações no município, são os agentes de trânsito, são os guardas municipais. Tem cidade que tem guarda municipal que fiscaliza o trânsito. Tem cidade que tem o guarda municipal separado dos agentes de trânsito. É uma coisa assim, eu não entendo muito bem, mas eu acredito que o guarda municipal também tem a área de trânsito deles. Então, são já os agentes de trânsito. Então, nesse caso, a Polícia Militar não vai autuar nessa área cuja cidade o trânsito é municipalizado. Cometi alguma infração no âmbito municipal, procuro o mesmo setor, que é o Jari, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. O Sistema Nacional de Trânsito, né, e os seus órgãos, ele tem suas atribuições, tem suas funções, né? Então o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele estabelece as normas e resoluções, coordena todo o Sistema Nacional de Trânsito e estabelece também as câmaras temáticas, né, as campanhas. O DENATRAN, ele emite, né, os registros, ele emite, ao mesmo tempo está capturando os registros, né, das CNHs, né, onde saem os seus RENACHs, emite os registros de veículos, que são os RENAVANs, né. Esse RENACH é um número de, se não me engano, é um número de controle de cada estado, né. Então, quando você tira a habilitação no estado do Goiás, o seu RENACH é uma sequência de caracteres, está escrito GO e uma sequência de números. Quando você muda para outro estado, né, esse RENACH, você vai mudar para outro estado, você vai transferir sua habilitação para lá. Então, esse número de RENACH já não vai funcionar mais. Você vai pegar o RENACH do estado que você está residindo, novo estado, certo? Então, o RENAVAN também é um número de controle, né, dos documentos dos veículos, dos registros de veículos. Então, vem tudo do DENATRAN. O DENATRAN que faz as emissões desses registros. E o DETRAN, ele é responsável pela formação dos condutores, né? No caso, as autoescolas são credenciadas a elas, os instrutores também, né? Então, o DETRAN, ela coordena, né, a formação dos condutores. Não é que ela vai aplicar as aulas, né? Ela vai verificar como é que pega seus dados, vê que você assistiu às aulas e vai aplicar as provas, né? Então, faz as formações, é eles que aplicam as provas práticas e teóricas, né? E faz as expedições, né, que vem das CNHs, né? E quando você está no processo de retirada de uma habilitação, você não tem a CNH, mas você tem a LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Você só pode pegar aulas quando o DETRAN liberar esse documento, tá? Aulas práticas, tá? Deixa eu só corrigir. Aulas teóricas não tem essa LADV ainda. E as juntas recursais de infrações, né? Que é o setor Jari, Junta Administrativas de Recursos e Infrações. Ok? Cometeu infração, você viu algo errado no seu veículo em relação a infrações, tudo que for relacionado a infrações, você pode recorrer nesse setor. Ok, galera? Bom,
Eu sei que vai aparecer um pouco mais de dúvidas nesse cantinho aqui, nesse slide que eu acabei de passar para vocês, né? Então eu gostaria que vocês mantessem lá, chegasse lá na sala virtual e arrochar o nó em perguntas. Tá beleza, galera? Então espero vocês com essas questões para a gente responder, tirar nossas dúvidas, e eu fico aguardando. Valeu, um abraço.